Quem diria, graças ao fechamento econômico em 2020, esse seria o ano de menor índice de liberdade econômica e de maior pobreza. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia com K. O Brasil República sempre foi um país com pouca liberdade econômica. Sequer se pode afirmar que houve algum mero traço de capitalismo desde que os generais tomaram o poder em 1889. Pelo contrário, impera uma mentalidade de governo intervencionista e paternalista, que deve atuar como propulsor da economia por um lado e como papai benevolente com políticas sociais por outro. O fato é que sempre dá para piorar, e realmente houve uma piora no ambiente de negócios, o que já era de se imaginar, devido às restrições sanitárias a partir de 2020. Isso fez com que o nível de liberdade econômica tenha tido o pior índice de toda a série histórica em 2020, e começou a ser medido em 2003. Esse dado foi revelado por um artigo produzido pelo Instituto Millennium, graças a uma parceria com pesquisadores do Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual. O resultado encontrado pelo estudo foi que o ambiente de negócio das unidades federativas do Brasil ficou 36% pior do que em 2003, em média. E é necessário destacar que a pesquisa foi estruturada na verificação de 3 componentes: gastos do governo, tributação e regulação, e liberdade nos mercados de trabalho. No ano de 2003, numa classificação que ia de 0 a 10, a nota média dos estados brasileiros para a liberdade econômica estava em 6,34. Já em 2020, no auge das restrições ao setor privado graças ao Fique em Casa, a nota média caiu para 4,06. Dado este que confirma uma redução de 36% na média dos estados brasileiros. O artigo, que analisa de forma individual os estados num período de 6 anos, chegou à conclusão que o pior índice de liberdade econômica se enquadra no estado de Alagoas. No início de 2014, a nota alagoana estava em torno de 6,55. Já em 2020, devido às restrições, caiu para 3,01. Isso representa uma variação negativa de 54,1%. No entanto, São Paulo foi o estado que se manteve melhor durante o período. Em 2003, a nota do estado era de 5,23. E mesmo em 2020, com as restrições ao mercado, ele conseguiu se manter em 5,19, o que representa uma pequena queda de 0,8%. Infelizmente, após a tragédia do governo Dilma, que levou a uma recessão entre 2015 e 2016, as restrições de 2020 só fizeram as unidades da federação perderem os pontos que tinham recuperado ao longo do tempo. As políticas adotadas para combater a crise sanitária tiveram como efeito o empobrecimento geral da população, com o aumento da participação do Estado na economia. O setor privado, que não só sustenta o governo como também é gerador de empregos, bens e serviços, teve um grande encolhimento. O brasileiro, o cidadão comum, saiu perdendo. Ficou ainda mais pobre. Sabemos que o motivo da inflação ter aumentado consideravelmente nos últimos anos devido às ações precipitadas de fechamento de vários setores do mercado associado à impressão desenfreada de dinheiro. O que você acha que poderia acontecer numa situação em que todo mundo tem dinheiro e não há coisas para comprar? Pois é, as coisas têm que aumentar de preço. É o axioma da oferta e demanda funcionando. Por favor, alguém avisa os políticos que as coisas caem para baixo. E o governo, que já estava endividado, teve perda de arrecadação e ainda aumentou seus gastos para subsidiar pessoas que foram impedidas de trabalhar. Caramba, que conta é essa? Não tem como fechar. Mas não tema, amiguinho, o Estado detém o controle da moeda. Ele pode operar o milagre da multiplicação de papéis coloridos que não valem nada. Bota um carimbo, um selo, a marca d'água e empurra essa batata quente em você. Mas a consequência inevitável era que a conta uma hora iria chegar aos pagadores de impostos. E para variar, mesmo com o aumento do custo de vida e da inflação, inúmeros vereadores, prefeitos, deputados e funcionários do judiciário aumentaram seus salários, penduricalhos e privilégios. Essas pessoas sabiam desde o começo que quando a conta chegasse, era só criar novas leis que permitissem o aumento do seu próprio salário. Portanto, no fim, os únicos que arcaram com os custos das restrições impostas pelos políticos nos anos de 2020 a 2021 foram os assalariados. Nós que trabalhamos, o cidadão comum e os empresários, que geram riqueza real na sociedade. E o estudo, que também analisou a questão da tributação, já que ela influencia diretamente no ambiente de negócios, chegou a conclusões terríveis. Em 2003, a nota do peso dos tributos na renda das unidades federativas era 6,25. Já em 2020, a nota caiu para 1,30, o que revela uma drástica piora que representa que os tributos passaram a pesar ainda mais no orçamento das famílias.
A pesquisa também avalia que a solução para o aumento real da liberdade econômica seria atuar na implementação de políticas que promovam um ambiente de negócios favorável. Algumas dessas políticas são redução da carga tributária, reformas regulatórias, investimentos em infraestrutura, como concessões para o setor privado, fomento à inovação e às startups. Por isso, pode-se citar a importância de privatizar as empresas estatais e dar fim aos protecionismos das indústrias nacionais e a valorização da moeda corrente. Além disso, salientam que se deve manter o Banco Central independente. Nós vamos mais longe. Sabemos que se deve acabar com o Banco Central. Só assim se poderá impedir o controle do governo sobre a emissão da moeda. E, portanto, só assim se pode efetivamente controlar a fraude monetária que chamamos de inflação. Essas são as principais receitas de sucesso para se permitir o crescimento econômico. Em outras palavras, tire o governo de cima das pessoas. Enfim, é uma pena que no Brasil, um país que tem recursos naturais, bom clima, boa localização geográfica, esteja sucumbindo à tirania do Estado interventor. Governo este que mantém os pobres reféns de políticas populistas e sempre onera e prejudica a criação de riquezas através de burocracias, impostos e amarras regulatórias. Ao contrário do que muitos ainda acreditam, não é o governo que cria riqueza, inovações, facilidades ou que melhora a nossa vida de alguma forma. Portanto, se quisermos fazer o Brasil um país desenvolvido, basta deixar esse servilismo da mentalidade socialista para trás. Vamos buscar as melhores políticas econômicas já implementadas em locais como Suíça, Singapura e a antiga Hong Kong. Isso sem falar no melhor exemplo de todos, os Estados Unidos libertários dos séculos 18 e 19. E já falamos aqui no canal como as políticas de aumento de impostos, distribuição de renda e falta de segurança jurídica têm empobrecido estados americanos governados por democratas. Afinal, nenhum país escapa das leis econômicas e dos incentivos de mercado se quiser ter sucesso. E ao contrário, os estados americanos que respeitam o ambiente de negócios e a propriedade privada, como Texas e Flórida, têm tido maior êxito em melhorar a vida de seus cidadãos. E se quiser saber mais sobre esse fenômeno, recomendamos o vídeo. Estudo revela que os estados americanos, governados por democratas, estão perdendo cidadãos. Link na descrição. Por fim, é bom lembrar a filósofa Ayn Rand. Uma sociedade que rouba um indivíduo do produto de seu esforço não é, estritamente falando, uma sociedade, mas uma multidão unida pela violência institucionalizada de gangues. Nós, no Brasil, somos muito mais do que uma multidão. Somos um povo incrível com vasta cultura, formados numa história de pessoas heróicas dentro de um sonho de civilização. Não vamos deixar que nos enganem, que nos contem uma mentira sobre nós mesmos. Já é chegada a hora de desvelar os segredos que nos definem como povo e civilização, de tomar posse dessa riqueza imensurável e chutar pro lado esses cães da política que querem nos escravizar. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, só se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!